Você já percebeu como as pessoas que tentam te ferir esperam no fundo apenas uma coisa? A sua reação. Quando alguém te provoca, te trai ou tenta te diminuir, o que essa pessoa mais deseja é arrancar de você a sua paz. Elas esperam o seu descontrole, o seu grito, a sua explicação apressada, o seu pedido de atenção. Mas existe um poder secreto, silencioso, que desmonta tudo isso sem esforço. A indiferença estoica. A indiferença não precisa de palavras. Ela não grita, não implora, não pede para ser entendida. Ela simplesmente mostra que ninguém tem autoridade sobre a sua mente, ninguém controla as suas emoções, ninguém tem o direito de roubar a sua paz, a não ser que você entregue. E quando você aprende a usar esse poder, algo extraordinário acontece. Aquele que tentou te ferir se sente pequeno, frágil e irrelevante diante da sua serenidade. O ataque dele perde força. O jogo psicológico se desfaz. Hoje eu vou caminhar com você e revelar 5 pontos essenciais que vão transformar para sempre a forma como você lida com quem te machucou. Essas lições não são sobre vingança, porque vingança prende você ao outro. Elas são sobre algo muito maior, libertar-se do peso alheio e recuperar a sua força. São passos para viver com a mesma firmeza dos grandes estoicos que sabiam que ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Então, antes de irmos para o primeiro ponto, faz um favor a si mesmo. Já deixa o like nesse vídeo para provar que você está pronto para essa mudança. Escreve nos comentários agora mesmo a afirmação: meu silêncio é minha força. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa verdade. E principalmente, não saia daqui até o final, porque uma dessas ideias pode mudar a forma como você se posiciona diante do mundo para sempre. Pare um instante e pense. Qual é a maior expectativa de quem te provocou, de quem te feriu, de quem te humilhou? Não é o silêncio, não é a calma. O que essa pessoa espera, e até precisa para se sentir validada, é que você exploda. É que você se justifique, que perca o controle, que prove algo a ela. E é justamente aí que está a armadilha. No momento em que você reage, você entrega poder. A indiferença estoica desmonta essa dinâmica de forma invisível. Ela mostra que a sua mente não pode ser sequestrada por insultos, fofocas ou traições. É como se você erguesse um escudo impenetrável e o ataque do outro se perdesse no ar. Quem tentou te atingir se vê diante de um muro de serenidade, e é nesse momento que começa a se sentir pequeno. E aqui está o detalhe mais poderoso. Indiferença não é frieza, não é ódio, não é fingir que nada aconteceu. É o contrário. É uma decisão consciente de não se rebaixar ao nível de quem quis te provocar. É a escolha de manter o domínio sobre si mesmo, enquanto o outro se perde no próprio veneno. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se parecer com aquele que causou a injustiça. E isso é exatamente o que a indiferença representa, a prova silenciosa de que você não pode ser controlado. Da próxima vez que alguém tentar arrancar de você uma reação, lembre-se, o que realmente desarma o inimigo não é o grito, não é a explicação, não é a disputa, é a sua calma. E quando você age assim, quando você não oferece o espetáculo que o outro espera, a balança do poder muda instantaneamente. Você se torna grande e quem tentou te ferir se torna pequeno diante da sua força. Mas para chegar a esse nível de controle, você precisa entender uma verdade crucial. Cada vez que você reage no impulso, você cai numa armadilha que te enfraquece. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Quando alguém te provoca, existe uma armadilha invisível montada diante de você. É quase instintivo. A raiva sobe, o coração acelera, a mente grita: responda agora, não deixe barato. E, nesse exato momento, você sente que está defendendo sua honra.
mas na verdade está caindo no jogo do outro. Porque toda vez que você reage no impulso, você entrega o controle da sua mente para quem menos merece. Reagir com gritos, ofensas ou explicações apressadas pode até trazer um alívio momentâneo, mas deixa uma consequência pesada. Você se iguala ao agressor. Você desce até o nível dele. Epicteto nos lembrava disso quando dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Se você interpreta cada ataque como uma ameaça pessoal, vai viver em guerra constante. Se ao contrário você interpreta como algo pequeno, irrelevante, aquilo perde poder sobre você. Pense em uma provocação do dia a dia. Alguém te critica sem motivo, espalha um comentário maldoso ou tenta ferir a sua reputação. Quando você devolve na mesma moeda, você mostra exatamente o que o outro queria ver, que conseguiu te atingir. Mas quando você mantém a calma, olha com serenidade e não reage, o que sobra para ele? Nada. Ele se sente pequeno diante da sua estabilidade, porque percebe que não conseguiu ter controle sobre você. A reação é uma prisão disfarçada de liberdade. Parece que você está se defendendo, mas no fundo está se acorrentando ao jogo psicológico do outro. A indiferença, por outro lado, é a chave que quebra essa corrente. É olhar nos olhos de quem tentou te ferir e, em silêncio, deixar claro: você não tem poder sobre mim. E é justamente nesse ponto que acontece algo grandioso. Quando você escolhe esse caminho, a vitória deixa de ser externa. Ela se torna interna, e é essa vitória que, de forma invisível, faz o outro se sentir menor. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe uma expectativa não dita em todo ataque. Quem te machucou espera ver o estrago. A pessoa que te ofendeu, que te traiu ou que tentou te diminuir, só se sente vitoriosa quando percebe que conseguiu abalar a sua paz. O olhar de raiva, a resposta atravessada, a energia gasta tentando se justificar. Tudo isso é alimento para o ego dela. Mas quando você permanece sereno, quando escolhe não reagir, algo muda radicalmente. O outro esperava fogo, mas encontrou calma. Esperava gritos, mas encontrou silêncio. E é nesse contraste que nasce a verdadeira humilhação. A vitória externa pode até parecer doce, mas é passageira. Já a vitória interna, essa não pode ser tirada de você. É quando o seu coração permanece firme, mesmo diante das provocações. É quando você olha para dentro e percebe que não é mais escravo da opinião alheia. E isso por si só desmonta qualquer ataque, porque quem tentou te ferir não encontra nada em que se apoiar. O golpe bate, mas não ecoa. Marco Aurélio dizia: se você se perturba por algo externo, não é a coisa em si que o inquieta, mas o julgamento que faz dela, e esse julgamento está em seu poder. Isso significa que o verdadeiro campo de batalha nunca esteve fora, mas dentro de você. Quem vence a si mesmo já venceu todos os inimigos. E essa é a verdadeira humilhação para quem te machucou. Perceber que a dor que tentou causar em você não encontrou espaço para existir. Imagine a cena. Alguém lança palavras duras contra você, esperando o impacto. Mas ao invés de se ver no controle, essa pessoa percebe que a sua calma é inabalável. Ela se sente pequena não porque você revidou, mas porque você mostrou que não precisa revidar. E esse é um poder que ninguém consegue combater. Mas existe um passo além. Não basta apenas segurar a reação. É preciso transformar essa energia, essa dor, em combustível para o seu crescimento. E é sobre isso que vamos falar agora. Toda dor carrega em si uma energia bruta. Quando alguém te fere, essa dor pode virar duas coisas: destruição ou construção. Se você deixa que a raiva te consuma, ela te corrói por dentro. Mas se você escolhe canalizar essa energia, ela se torna combustível para a sua evolução.
O estoico não nega a dor. Ele olha para ela, aceita e então a transforma em disciplina. Quantas vezes você já pensou: eu vou provar para essa pessoa que ela está errada? Esse pensamento pode ser perigoso se virar obsessão. Mas se você o usar da maneira correta, não para provar algo ao outro, e sim para construir uma versão mais forte de si mesmo, ele se torna uma arma poderosa. Porque nada enfraquece mais quem tentou te ferir do que ver você crescendo, se fortalecendo, se tornando alguém inatingível. Marco Aurélio nos lembra: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Isso significa que a dor que você sente agora pode se tornar a escada que te eleva. A traição pode se tornar o gatilho para você buscar mais clareza. A rejeição pode ser o impulso para você se conhecer melhor. A humilhação pode ser a faísca que acende sua disciplina. Pense como um soldado estoico em campo de batalha. Ele não desperdiça energia com gritos, não perde tempo se lamentando. Ele pega cada golpe recebido e o transforma em treino, em endurecimento, em foco. Assim também deve ser a sua vida. Cada ferida é um convite para fortalecer a sua mente e o seu caráter. E aqui está a verdade. O maior troco contra quem tentou te derrubar não é mostrar que você venceu o outro, mas mostrar que você venceu a si mesmo. Porque quando você evolui em silêncio, quem tentou te ferir percebe que o golpe serviu apenas para te tornar mais forte. E nada faz uma pessoa se sentir mais pequena do que ver que a própria tentativa de te destruir foi o que te construiu. Mas existe ainda um estágio final. Não basta transformar a dor em força. Você precisa alcançar o ponto mais alto da liberdade. Viver sem depender de ninguém para ser inteiro. E é isso que vamos explorar agora. Chega um momento em que você percebe: a verdadeira vitória não é vencer o outro, é vencer a si mesmo. E essa vitória se revela de forma plena quando você alcança a liberdade de não depender de ninguém para ser inteiro. Muitas vezes, a dor de uma traição, de uma ofensa ou de um abandono nasce da ilusão de que precisamos do outro para sermos completos. É a dependência emocional que dá poder para quem nos machuca. Quando você acredita que precisa daquela pessoa, daquela atenção, daquele reconhecimento, você entrega o controle da sua paz. E nada te torna mais vulnerável do que isso. Mas quando você entende que já é inteiro, que já carrega dentro de si tudo o que precisa para viver com dignidade, serenidade e força, algo muda radicalmente. Quem tentou te ferir perde completamente o poder. Porque você não precisa mais provar nada, nem implorar nada, nem se prender a nada. Epicteto dizia: ninguém é livre até que seja senhor de si mesmo. Essa é a essência da liberdade estoica. Não é se afastar do mundo, não é viver isolado, mas é não se acorrentar ao comportamento de ninguém. Você pode amar sem se perder. Você pode se conectar sem se escravizar. E isso é um golpe invisível contra aqueles que quiseram te diminuir. Perceber que nada, absolutamente nada, pode te controlar. A indiferença aqui alcança o seu ápice. Você não reage porque não precisa. Você não depende porque já é inteiro. Você não carrega ressentimento porque entendeu que tudo o que fizeram contra você só serviu para revelar a sua própria força. E diante disso, quem tentou te ferir se sente pequeno, irrelevante, impotente diante da sua grandeza silenciosa. E é nesse ponto que chegamos à conclusão. Quando você assume essa postura, o mundo muda. Mas acima de tudo, você muda. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso significa que existe dentro de você uma força que já despertou. Um desejo de se libertar de quem tentou te diminuir e de construir uma vida mais firme, mais leve e mais consciente. A maioria das pessoas se perde no meio do caminho, reagindo com raiva, vivendo de justificativas, implorando por atenção. Mas você está aqui,
e isso já prova que você é diferente. Lembre-se, ninguém vai te salvar. Ninguém vai te dar permissão para mudar. O mundo não te deve nada. A mudança começa quando você decide não entregar mais o controle da sua paz a quem não merece. Quando você escolhe o silêncio em vez da discussão, a serenidade em vez da vingança, a disciplina em vez da reação. E agora, eu quero que você faça algo por você mesmo. Escreva aqui nos comentários a afirmação: meu silêncio é minha força. Não escreva apenas como palavras soltas, mas como um compromisso silencioso com a sua própria evolução. Se essas ideias tocaram você, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa verdade e se inscreva para fazer parte dessa comunidade de soldados estoicos que estão aprendendo a viver com presença, disciplina e liberdade. Não espere o mundo mudar. A transformação começa em você. A vida não vai desacelerar para que você se prepare. O momento é agora. E lembre-se, você não precisa de aprovação. Não precisa de explicação, não precisa implorar. Tudo o que você precisa é decidir. Nos vemos na próxima batalha, soldado. Mantenha-se firme, mantenha-se forte.